Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez e hoje é uma aula muito importante porque eu vou aqui solucionar para vocês algumas questões do Enem, tá? Então essas questões, como vocês sabem, elas ficam logo ao final do nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Então pega aí tua apostila, elas começam na página 53, certo? Elas servem para a gente revisar os conteúdos que nós estudamos neste terceiro bimestre e, logicamente, revisar e já aproveitar para a aplicação na hora das provas, tá bom? Então, vamos lá? Página 53. Logo no começo, a gente tem aí algumas questões que se referem à interpretação daquela aula lá que a gente estudou sobre os erros, de interpretação e também algumas questões relacionadas aos gêneros textuais. Então, eu escolhi para a gente começar aqui na questão 6ª, tá bom? Então, pega aí teu material que ela está na página 55, certinho? Então, vamos lá? Acompanha aí que eu vou ler aqui e depois eu vou comentar a resposta, tá? Então, o título do texto diz assim: um gramático contra a gramática. Acompanhe, senão você não vai entender. Pega o material. Se você não tiver com o material aí pertinho, bota uma pausa no vídeo, tá bom? Pega lá a apostila e volta aqui comigo, tá? Vamos lá. Um gramático contra a gramática. O gramático Celso Pedro Luft era formado em letras clássicas e vernáculas pela PUC do Rio Grande do Sul e fez curso de especialização em Portugal. Foi professor da UFRGS e na Faculdade Porto Alegrense de Ciências e Letras. Suas obras mais relevantes são Gramática Resumida, Moderna Gramática Brasileira, Dicionário Gramatical da Língua Portuguesa, Novo Manual de Português, Mini Dicionário Luft, Língua e Liberdade e o Romance das Palavras. Na obra Língua e Liberdade, Luft traz um conjunto de ideias que subverte a ordem estabelecida no ensino da língua materna, por combater de forma veemente o ensino da gramática em sala de aula. Nos 6 pequenos capítulos que integram a obra, o gramático bate intencionalmente sempre na mesma tecla, uma variação sobre o mesmo tema, a maneira tradicional e errada de ensinar a língua materna. Ok. Aqui é um texto que ele está disponível no site www.portugues.com.br. Nesse texto a gente tem, logo no início, informações sobre esse gramático, que é o professor Celso Pedro Luft, lista quais são as obras dele e, logo mais caminhando para o final do texto, nós temos aqui um comentário, sobre a obra Língua e Liberdade. E aí o escritor comenta sobre o que esse texto traz, qual é o conjunto de ideias, o que o autor está defendendo e etc. Ok, agora vamos para o enunciado da questão. Reconhecer os diversos gêneros textuais que circulam na sociedade constitui-se uma característica fundamental do leitor competente. Ou seja, um leitor que é competente, ele sabe reconhecer qual é o gênero textual em que ele está ali se deparando, A análise das características presentes no fragmento de Um Gramático contra a Gramática, de Gilberto Scarton, revela que o texto em questão pertence ao seguinte gênero textual. E aí, observando aqui as nossas alternativas, a questão está pedindo para a gente identificar qual é o gênero textual que esse texto aqui que eu li está sendo se referindo, Então, nós temos na letra A, artigo científico, na B, relatório, na C, resenha, na D, texto publicitário e na E, um resumo. Então, diante dessa caracterização desse texto, da leitura que nós fizemos, a gente conclui que a alternativa correta é a que se refere ao gênero textual resenha, tá bom? Que é a letra C, certo? Por quê, gente? Porque esse texto, além de apresentar características estruturais da obra, falar do que a obra, como que a obra é estruturada, como que ela é organizada, o que ela está contando,
Ele também traz um posicionamento crítico da obra. Então, essa é a característica da resenha. É um texto que, além de contar um pouco sobre a obra, ele vai trazer um posicionamento crítico a respeito dessa obra. Ele vai trazer uma opinião de quem escreveu, ou seja, do resenhista, que nesse caso é o escritor Scarton, né? Então, Gilberto Scarton. Então, aqui é justamente a letra C, porque a gente consegue perceber no começo do texto informações sobre a obra e já no final do texto um posicionamento crítico, porque ele está falando que o autor ele bate intencionalmente na mesma tecla, que ele fala da maneira tradicional errada de ensinar a gramática, a língua materna, que ele traz de forma veemente o ensino da gramática em sala de aula. Então, essas palavras, de forma veemente, ele bate na mesma tecla, ele subverte a ordem estabelecida no ensino da língua, o autor está dando seu posicionamento a respeito do que ele leu, tá bom? Portanto, letra C. Marca aí comigo, tá? Vamos continuar? Agora, a gente vai para a questão 12. Foi outra questão aqui que eu escolhi para vocês, porque já muda o conteúdo. Nesse conteúdo aqui da letra C, a gente está trabalhando gêneros textuais, né? Que foi um dos assuntos desse bimestre. E aqui na 12, a gente está trabalhando a respeito dos verbos, tá bom? Do uso dos verbos e suas diversas nuances. Então, vamos ler. Eu vou começar a ler aqui, acompanha aí comigo, e aí esse pedaço aqui, esse trecho, é um destaque que eu fiz do final do texto, tá bom? Questão 12, do Enem também. Vamos lá. Diz assim: Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de fraque e flops na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosotes nos cabelos. Abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, achando que era exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de toucados de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não morderem. E canários, aí começa aqui o trecho que eu destaquei, olha só. E canários cantando e beija-flores beijando. Vou destacar aqui o verbo para vocês, os verbos, né? E beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos caraguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Observem que Monteiro Lobato, que é um trecho, né, da obra dele, como vocês podem perceber, tinha Narizinho aqui no começo, que é da obra Reinações de Narizinho. Ele traz aqui pra gente uma inovação linguística, onde ele coloca os verbos e ele brinca com esses verbos, justamente colocando aqui no gerúndio, né, gente? No gerúndio, que é o presente, que se refere ao presente, tá? Então, cantando, beijando, camaronando, caranguejando, pequeninando e não mordendo. Essa utilização verbal, que é inovadora, traz um efeito para o texto, e é disso que a questão vai trazer aqui pra gente, tá? Olha só. No último período do trecho, há uma série de verbos no gerúndio que contribuem para caracterizar o ambiente fantástico descrito, porque a gente consegue imaginar o ambiente por meio dessa linguagem, certo? Expressões como camaronando, caranguejando e pequeninando e não mordendo criam principalmente efeitos de quê, gente? Olha só. Esvaziamento de sentido? Nada a ver, né? Muito pelo contrário, traz o sentido mais próximo da gente. Estaticidade dos animais? Os animais estão estáticos, estão parados, sem mexer? Não, muito pelo contrário, está demonstrando aí um movimento deles, não é isso? Então, quando a gente observa para esses movimentos, para essa caracterização desse ambiente, a gente conclui que a resposta correta está na letra E, tá bom? Letra E, dinamicidade do cenário. Essa dinamicidade tem a ver com o dinâmico, que é aquela ideia que eu falei para vocês na explicação sobre as aulas dos verbos, né? Que muitas vezes os verbos eles trazem essa dinamicidade para o texto,
demonstrando ali uma movimentação nas ações, tá? E é justamente isso que acontece aqui nesse trecho, né, de uma obra literária, tá bom? Então, marquem aí, a questão 12 é a letra E, certinho? Maravilha! Então, vamos agora para a 13ª e última que eu escolhi, porque eu escolhi 3 para essa aula, tá bom? Para a gente comentar. Essa daqui já é uma questão que vai abordar os conectivos, ou seja, o uso das palavras que servem para conectar, que nós estudamos, que são as preposições que conectam palavras e as conjunções que conectam orações, né? Ou seja, frases com verbo, tá? Então, vamos agora ler o texto para a gente entender e ver qual é a alternativa correta, tá bom? Muito bem, vamos lá. Brasil é o maior desmatador, mostra estudo da ONU. É um texto do estado de São Paulo. O Brasil reduziu sua taxa de desmatamento em 20 anos, mas continua líder entre os países que mais desmatam, segundo a FAO, que é o órgão da ONU para a Agricultura. Então, o texto vem trazendo para a gente essa realidade do desmatamento, né? Que reduziu a taxa, mas ainda continua sendo o líder entre os países que mais desmatam. Esse texto é de 2010. A entidade apresentou ontem estudos sobre a cobertura florestal no mundo e o resultado é preocupante. Em apenas 10 anos, uma área de floresta do tamanho de 2 estados de São Paulo desapareceu do país. De forma geral, a queda no ritmo da perda de cobertura florestal foi de 37% em 10 anos. Aí vem o trecho aqui que eu destaquei, olha só. Entre 1990 e 1999, 16 milhões de hectares por ano sumiram. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares, mas o número é considerado alto. Ok, agora a gente vai para o enunciado da questão. Na notícia lida, o conectivo mas, que está aqui no 3º parágrafo do texto, né, do 3º aqui da apostila, estabelece uma relação de oposição entre as sentenças, ou seja, de oposição entre o que foi dito aqui e o que foi dito logo no início do 3º parágrafo, né? Porque aqui está falando que entre 2000 e 2009 esse número caiu para 13 milhões de hectares, mas, ou seja, embora tenha caído, apesar de ter caído, o número é considerado alto. Então, esse número caiu para 13 milhões de hectares e o número é considerado alto. Uma das formas de reescrever esse enunciado sem que altere o sentido vai ser qual? Observem aí as opções e aí nós temos alguns conectivos que nós podemos trocar e reescrever a frase, né, a construção aqui do período sem alterar o sentido. Então, nós podemos reescrever de acordo com o que está aí na letra D, tá bom? Utilizando o conectivo embora. Observem aí como que ficaria, olha só. Embora, bem aqui, ó, se a gente colocasse o embora aqui, ó, embora entre 2000 e 2009, esse número tenha caído, né, para 13 milhões de hectares, o número é considerado alto, tá bom? Então, eu poderia fazer a adaptação, né? Colocaria aqui, tenha caído, embora esse número tenha caído para 13 milhões de hectares, o número é considerado alto, ok? Portanto, é a letra D. Assim a gente consegue estabelecer um sentido e consegue também entender como que funciona a utilização dos conectivos para que o sentido seja efetivamente construído, né? E não fique errado, tá bom? Portanto, gente, essas são as 3 que eu escolhi, cada uma de um assunto diferente que nós estudamos nesse bimestre. Serve para vocês revisarem, espero que vocês tenham compreendido e respondam as demais, tá bom? Porque nessa seção aqui, questões do Enem, nós temos 13 questões, tá? Eu respondi 3 aqui para vocês e vocês então continuem aí em casa respondendo as outras, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.